Aí começou. Bom, olá. É, Esse é o experimento 2, multiplicador de tensão. Nosso grupo é formado por mim, João Gabriel, a Thalita, o Gustavo, o Jefferson e o Lucas. Pode passar. É um resumo do que vai ser apresentado. Foram feitos quatro experimentos eletromagnéticos e dentre eles são o multiplicador de tensão, que é a balança capacitiva, o experimento de rigidez elétrica do ar e o experimento de linhas de campo elétrico. E nesses experimentos foram mostrados cálculos e a parte prática e simulada desses experimentos. Pode passar? Aqui é uma breve introdução que a gente tem o objetivo de explorar e demonstrar por meio de experimentos o que a gente está aprendendo na teoria, basicamente. Aí pode passar? Começando pelo multiplicador de tensão. Os multiplicadores de tensão são circuitos eletrônicos, conversores, que convertem uma tensão de um determinado valor de pico para um maior ainda, sendo ele multiplicado por dois ou n fatores. Nesse exemplo, ele é um circuito que multiplica a tensão em dois, e eu vou mostrar como é que ele funciona. Pode passar? Os princípios de funcionamento. Primeiramente, a gente divide esse circuito em dois e fecha a chave CH1, propiciando a formação de corrente na direção do capacitor C1. Aí percebe-se que a corrente ela vai do polo positivo do gerador para o capacitor, formando assim uma diferença de potencial. Pela lei das malhas, a gente percebe que a tensão no capacitor 1 é igual à tensão no gerador. Pode passar. Depois que a gente obtém essa conclusão, a gente abre a chave C1, a chave CH1, e inverte a polaridade do capacitor C1. Após isso, a gente fecha a chave CH2 e calculamos a DDP do capacitor 2 por meio da lei das malhas. A gente percebe aqui que fazendo a lei das malhas e substituindo a tensão do capacitor 1 por a tensão no gerador, que já que elas são iguais, que a gente conclui isso no slide passado, a gente pode concluir que a tensão no capacitor 2 é duas vezes a tensão inicial. Sabendo que a tensão no capacitor 2 é igual à tensão no terminal do circuito, a gente pode concluir que a tensão final no circuito é duas vezes a tensão inicial. Então, com isso, a gente conclui que com dois capacitores e duas chaves, a gente conseguiu dobrar a tensão no final do circuito. Pode passar. Bom, nos foi apresentado esse problema, e foi nos pedido para fazer uma simulação, no Tinkercad, que é um software de circuitos. Foram feitas essas simulações com base na tensão inicial de 5 volts e com base nesses oito capacitores e oito diodos, nessa simulação, a gente conseguiu uma tensão final de 16,1 volts, o que é quase o triplo da, da inicial, o que conclui que ela funciona. Pode passar. Agora, na parte prática, é, é fazer o circuito com um piso elétrico, que é esse equipamento de, de- como é que se diz? De ampliação de tensão, para verificar o aumento da tensão com base nesse circuito. Pra, para que esse circuito seja realizado, foram precisos diodos, capacitores, uma protoboard, multímetro e o piso elétrico em si.
foi configurado, eles colocados os capacitores e os diodos em paralelo, colocaram-se o multímetro nos terminais para verificar a tensão e o piezoelétrico nos terminais dos capacitores, dos primeiros capacitores. Conclui-se que a tensão foi em mais ou menos 13,04, que comprova o, a simulação que a gente fez, que deu mais ou menos esse valor de 16,04 e com um pouco de erro deu 13,04, que conclui-se que deu certo o experimento e que ela multiplicou a tensão também praticamente 3 vezes. Agora o Lucas ele vai explicar um pouquinho da balança capacitiva, que é a segunda parte desse multiplicador de tensão. Olá, vou explicar um pouco aqui sobre o experimento da balança capacitiva. Ela nada mais é que um dispositivo usado para medir as forças ou as massas com alta precisão, baseando-se nas mudanças da capacitância de um sistema de sensores. E esse tipo de balanço utiliza princípios eletromecânicos e a variação de capacitância em resposta às forças aplicadas. Aqui tem uma imagem ilustrativa de uma balança capacitiva profissional, né? Obviamente, a gente não vai, nesse experimento, conseguir chegar aos mesmos valores precisos dessa balança, mas ele é um experimento didático para entendermos os princípios de funcionamento. Pode passar. Bom, de modo geral, um capacitor, ele tem um funcionamento básico como duas placas e um dielétrico. Essas duas placas são placas condutoras, né? E aonde vão ser armazenadas a energia, e o dielétrico é um isolante, ele fica ao centro. Existem vários tipos de capacitores, capacitores que são banhados a óleos, como os capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, entre outros. Esse capacitor que a gente fez é um capacitor, é uma balança capacitiva, né, com um capacitor utilizando materiais residenciais. Então, nós utilizamos dois pedaços de madeira, dois palitos de madeira enrolados com alumínio. Esse alumínio, que é um elemento condutor, ele serviu da placa condutora, responsável por armazenar energia, e no centro nós colocamos uma esponja, por ela ser isolante e por ela ser maleável, para a gente conseguir mudar as suas características mecânicas quando colocamos alguma massa em cima do capacitor. Basicamente, o capacitor, quando ele é injetado uma força eletromotriz nessas placas, o capacitor ele adquire uma carga positiva em uma placa e uma carga negativa na outra placa, e como eles são isoladas por um dielétrico, ela gera um campo. E esse campo ele é diretamente proporcional à distância dessas placas, ou seja, quando o peso ele é maior e as placas se aproximam, o, o capacitor ele vai ter maior capacitância e também é proporcional à área. Então, voltando aqui, os princípios de funcionamento desse experimento em si, estrutura básica vai consistir das placas, como eu havia dito, e uma placa fixa, que no caso é a parte de baixo, e a placa móvel, que é a parte onde vai ficar o peso. E o isolador. No caso, utilizamos ali o dielétrico como uma espuma de lavar louça. Então, a gente aplica uma força ou um peso, uma massa de um objeto, e a gente vai conseguir calcular através da capacitância, que o próprio multímetro, a gente utilizou um multímetro, né? A gente vai conseguir calcular através da própria capacitância a relação de peso. Pode passar. A variação de capacitância é dada por essa equação, em que o capacitor vai depender das dimensões e das distâncias. Essa distância é D, e o material dielétrico esse Ezinho entre as placas, que é a permissividade elétrica do dielétrico, que no caso
determinado de acordo com o tipo de material que a gente está utilizando no dia elétrico. No caso, nós usamos uma espuminha de lava-louça. Pode passar. A conversão de capacitância e sinal eletrônico, ela pode ser feita por sensores, pode ser feita por várias coisas. No nosso caso, o que a gente utilizou com o que nós tínhamos lá, que era um multímetro. Esse multímetro, ele envia uma diferença de potencial para esse capacitor, que é uma tensão extremamente baixa, né, que o multímetro já envia, e ele consegue fazer a leitura da capacitância. Essa leitura dessa capacitância é dada em farads, e através dessa leitura a gente consegue fazer a relação de massa. Pode passar. Aqui é mais elucidado com essa imagem, onde a gente consegue ver um capacitor do tipo sanduíche de forma mais fácil, né? Então nós temos aí aqui, como ele chama de armadura, ou a placa, né? Uma placa positiva, uma placa negativa e o dielétrico. Muito parecido com o que nós fizemos, só que o nosso ficou estreito e longo. Então, basicamente, a metodologia, ela prepara as placas do capacitor, a gente tem que cortar elas em pedaços simétricos, utilizamos um material de papel alumínio, as placas foram revestidas de papel alumínio, por ser mais barato e era o material que nós tínhamos lá. Então, a gente certifica que esses papel alumínios eles são ligeiramente menores do que a própria esponja, para evitar que esse alumínio ele estoque um no outro. Se eles estocarem, a capacitância não vai funcionar, o multímetro ele não vai medir, porque ele está como se nós estivéssemos colocando as duas pontas de prova em curto. A gente prepara o dielétrico, né, que no caso foi a nossa esponja, e para que ele coincida com o tamanho do papel alumínio. Para montar o capacitor, nós utilizamos basicamente, alinhamos essas duas placas, alinhamos o dielétrico e utilizamos liguinha. Essas liguinhas que utiliza em papel, utiliza em várias coisas, que são materiais também não condutores, e ele gerava uma resistência mecânica e para o nosso material, sem que afetasse a capacidade a capacidade elástica que ele tinha, né? De aumentar e diminuir a distância das placas no dielétrico. Fixamos, né? Como está aí. E nós cortamos os fios. No caso, né, não foi exatamente o fio colocado, nós colocamos a ponta de prova diretamente na balança, mas é possível também fazer colocando diretamente os fios. Nós colocamos a ponta de prova diretamente na balança para que não puder, por conta da falta de recursos, né, e para que diminuísse a quantidade de erros. Pode passar. Bom, quando nós coletamos os dados, nós medimos a capacitância e nós utilizamos como referência uma balança de precisão que já tínhamos no laboratório, e essa balança de precisão a gente conseguia colocar objetos de diferentes massas. No caso, nós utilizamos uma garrafa de água, então a gente conseguia colocar diferentes quantidades de água dentro dessa garrafa, para que a gente pudesse calibrar essa balança. A balança, ela precisa de pelo menos 5 valores para serem calibrados, né? Valores mínimos, valores máximos e valores médios. Nós fizemos um código, esse código pode ser feito em Python, nós fizemos em Python, pode ser feito em C, pode ser feito até mesmo na mão, no Excel. A gente colocou em Python justamente para facilitar. Nada mais, nada menos que, se vocês observarem no código, no eixo Y, nós temos aí a capacitância em Faraday e no eixo X a respectiva massa em grama para essa capacitância. O que esse código basicamente faz é o que matematicamente nós estaríamos fazendo, encontrando esses pontos, né? Nós temos pontos X e Y da massa e da capacitância fornecida, e basicamente nós normalizaríamos uma reta em cima desse gráfico. Ele é um gráfico de primeiro grau, e ele basicamente vai fazer uma interpolação linear, sugerindo o possível valor que teríamos com a capacitância ou o peso que introduziríamos na nossa balança. Ou seja, no nosso caso aí, o que o professor no dia pediu, inclusive para fazer como desafio, era
ele tinha uma massa conhecida e ele queria fazer o contrário, ele queria descobrir a capacitância que o nosso capacitor daria. E como vocês podem observar no vídeo a seguir, deu certo, a capacitância que o código calculou através da interpolação, utilizando os valores, os 5 valores que a gente conheceu, para fazer a calibração, forneceu o valor que o professor queria. No caso, simplesmente para encontrarmos o peso ou a capacitância, é apenas invertendo os eixos x e y para que a interpolação seja feita. Pode passar, o próximo slide é o vídeo. Aqui nós podemos ver o capacitor, a balança, né? Ficou um pouco arcaica, mas temos ali o capacitor marcando em torno de 36 farads. Colocamos agora uma garrafa. Essa garrafa agora o capacitor está marcando 39, né? Essa garrafa tem uma massa conhecida. Essa massa conhecida a gente vai identificar ali agora na balança. Essa massa é de 473 gramas. Agora no código nós, se puderem observar, colocamos ali a massa de 473 gramas, rodamos o código e ele vai determinar para nós a capacitância que deve ser aparecer no multímetro. E ele aparece o X, para o Y igual a 473 gramas, a capacitância ela deve ser igual a 39,7. Ali o multímetro vai mostrar agora a capacitância, e a capacitância, como vocês podem observar, deu os 39 farads. É claro que não vai dar os 39,7, justamente porque dois motivos. O multímetro ele não tem uma graduação de decimais tão precisa, e também porque o código é uma interpolação linear. Ele não é um valor exato, ele é sim uma aproximação. Basicamente é isso, pessoal. Bem, agora eu vou apresentar sobre o experimento da rigidez dielétrica. Vou começar falando sobre a conceituação básica, sobre o que é a rigidez dielétrica. Bem, a rigidez dielétrica vai ser o valor máximo do campo elétrico que o material pode suportar antes que ocorra a ionização do material e ele deixa de se comportar como isolante, então ele vai se comportar como um condutor. E aí vai depender da natureza do material, das características. E aí, como você pode ver nessa tabela ao lado, a gente tem a rigidez elétrica de alguns materiais, o ar, por exemplo, que é o que vai ser importante para nosso experimento. Por exemplo, lá, a maioria é na casa de 10 a sexto, 10 a oitavo volts por metro. Então, você vê que a unidade de medida é a diferença de potencial, dado uma certa distância entre a diferença de potencial. Isso é muito aplicável e também é muito visível na natureza, por exemplo, como a produção de raios, é baseado na questão da quebra da rigidez elétrica, em que a diferença do potencial do solo e da produção inicial do raio é superior a essa rigidez elétrica. Então, assim, e é uma voltagem muito alta, porque, como você pode ver, a distância ela divide pela metragem, né? Então, assim, é uma altíssima descarga elétrica. Ah, nossa, eu coloquei um enter aqui, aleatório. Espero que não Enfim, pode passar, por favor. Bem, existe esse cálculo experimental da rigidez elétrica. Não é exatamente um cálculo de, como é que diz? Um cálculo formal, físico. Ele é mais um cálculo experimental mesmo, porque, como a gente pode ver, as unidades de medida de tensão e distância. A rigidez elétrica, como já foi falado, ela vai ser tensão por metro, ou em termos laboratoriais, em kilovolts por milímetro. Aí, essa forma vai ser a divisão da tensão pela distância. Pode passar. Bem, para a gente pode verificar a rigidez elétrica, assim, na produção de um circuito em que vai aumentar a tensão. Tal tensão, a gente aplica no ambiente, por exemplo, o ar, e ele vai quebrar essa rigidez elétrica. Como a gente fez isso? A metodologia utilizada foi utilizar, a gente começa com uma fonte de 1,2 fontes de pilha, 1,5 totalizando 3 volts, que é baixíssimo. E aí foi utilizado um módulo, né, daquelas raquetes elétricas para matar mosquito, em que ele tem um transformador
que aumenta a tensão para 700 volts. Esse transformador, ele tem... E aí depois a gente aumenta também, depois dos 700 volts, a gente aumenta para um multiplicador de tensão, que é o que a gente vem discutindo sobre até agora, que é basicamente a base dos experimentos. E aí, esse multiplicador de tensão, ele tem 8 estágios, com 16 capacitores e 16 diodos. Dá para pensar que, tipo assim, a função do transformador aqui nesse experimento vai ser basicamente a mesma do multiplicador de tensão. Aumentar a tensão, mas o transformador ele vai ser um componente eletrônico e o multiplicador de tensão ele vai ser um circuito armado mesmo. E aí, nessa parte em que a gente faz a metodologia mesmo, a gente conecta ao multiplicador de tensão a esse transformador que vem na raquete. Pode passar. Bem, então, que já resumi mais ou menos o que foi. A tensão de entrada inicial mesmo é de 3 volts. Aí, eu passar pelo transformador, ele vai para 700 volts, que, assim, é um transformador que faz um aumento, assim, bastante considerável. Porque a experimentação que a gente faz, o nosso circuito, ele começa já de 700 volts. E aí, a voltagem de saída, após passa pelo multiplicador, você baseando na teoria do multiplicador, né? Que a cada estágio ele vai duplicar a potência. E como tem 16 capacitores e 16 diodos, você é simplesmente multiplicar por 16 mesmo. Porque ele tem o dobro aqui, o dobro em cada estágio. E aí, multiplicando de forma simples, 16 vezes 700 volts. Então, a tensão de saída seria aproximadamente de 11.200 volts, que já é considerado assim uma certa alta tensão, né? Tem que tomar cuidado na fazer essa experimentação, né? Porque esses choques podem ser fatais. Pode passar. Bem, voltando àquele cálculo experimental que a gente viu sobre que a rigidez elétrica vai ser a tensão sobre a distância. Bem, o nosso circuito, tudo que a gente fez, conseguiu produzir uma tensão de ruptura de 11.200, mas como tem perdas durante o processo, a gente aproxima aproximadamente 10.000 volts. Então foi isso que a gente conseguiu produzir, junto com o transformador e com o multiplicador. E aí a gente calculando lá, dividindo pela rigidez elétrica do ar, a gente vê a distância que a gente teria que colocar, por exemplo, dois terminais desse circuito, tipo assim, dos polos opostos. E aí a distância seria de 3,3 milímetros. Se jogar com o polo oposto em 3,3 milímetros, você vai ver a rigidez sendo quebrada. Pode passar. Bem, aqui é exatamente o circuito que eu fiz, não está assim muito bonito, mas essa primeira imagem é o circuito multiplicador. Aqui consegue ver. Consegue ver meu mouse, eu acho. Aqui, que vocês conseguem ver meu mouse? Eu acho que sim. Aqui é o, é o módulo, né, da raquete elétrica. E aí, a raquete elétrica, ela também ela tem um multiplicador de tensão, só que a gente não considera esse multiplicador de tensão, a gente produz o nosso próprio. E aí, esse aqui que é o transformador, esse aqui que eu estou apontando, e a gente liga a esses capacitores aqui, que são multiplicadores de tensão. Você tem que colocar os capacitores naquele esquema direitinho, né? Em que o cátodo vai para cima e desce, porque senão não funciona. E aí, essa foi utilizado capacitores de 221 picofarads e tensão máxima de 2 kV. Como a gente está trabalhando em altas tensões, é muito importante a gente verificar as especificações dos capacitores, porque se, por exemplo, você coloca uma tensão máxima por capacitor baixa, o circuito entra em curto e pode ser perigoso. Os diodos utilizados foram os diodos os diodos comuns o N4007, e dá para esse tipo de
circuito. E os capacitores cerâmicos também eles são muito mais seguros para esse tipo de do que os capacitores eletrolíticos. Agora sim. Porque se der um curto aqui, ele tem menos risco de acidente, assim, nesse caso. Bem, essa segunda imagem, como vê aqui, ele vai ser. Porque a primeira é só questão do multiplicador. A segunda, aí como você pode ver bem aqui, aqui tem alternado as duas pilhas. Aí aqui essa parte aqui é o multiplicador. E aí aqui a gente liga o multiplicador a dois terminais. Aí então, como vocês viram nos esquemas anteriores de explicação, tu liga lá do início, que tem a tensão de entrada, até a tensão de saída. E aí entre esses dois terminais vai ter essa DDP, que vai ser maior que a rigidez dielétrica, então você vai ver a rigidez sendo quebrada aqui. E aí, essa segunda parte aqui, ela vai acender ela é capaz, essa tensão cria um campo elétrico capaz de acender uma lâmpada de neon aqui. Eu não sei se é no próximo slide, eu acho que já é o resultado. Essa lâmpada de neon aqui. Porque a lâmpada de neon, ela precisa de um campo elétrico muito baixo para acender, para ionizar as moléculas e os átomos dentro dela. Então, assim, se você colocar uma distância daqui, por exemplo, de 15 centímetros, 10 centímetros, eu acho que estava uns 15 centímetros isso aqui, ele conseguiu ainda acender a lâmpada de neon. Você pode ver que tem essas folhas de alumínio exatamente para uniformizar essa distribuição de carga, para a carga não se concentrar e poder viajar melhor, para distribuir melhor para a lâmpada de neon. Pode passar, eu estou passando aqui, pode passar. Como você pode ver, são vídeos bem. Nossa, ficou bem devagar. Ah, você consegue. Dá pra ver no vídeo, né? Opa, começou novamente. E aí, esse primeiro vídeo é só para ver a rigidez sendo rompida bem aqui. E pode passar para o próximo vídeo. Aqui eu acho que já dá para ver melhor a lâmpada de neon acendendo. A lâmpada de neon, ela acende. Acho que dá para ver bem sutil, bem aqui. O seu mouse dá para ver. É bem sutil. E daí, ao mesmo tempo que acontece lá, dá para aumentar aqui, a voltagem necessária para acender a lâmpada de neon basicamente 70 volts. Então, assim, é um experimento bastante interessante, porque a gente não está vendo só a rigidez, a gente consegue ver, assim, um campo elétrico externo ali. E é bastante interessante esse experimento, enfim. E aí a gente finaliza essa parte que tem a ver com o multiplicador de tensão também. Tá, agora é o Jefferson que vai apresentar as simulações, né? As primeiras, a de dipolo e de placas paralelas. Acho que você tem que parar É. de compartilhar sua tela. Tá. Tu vai streamar tudo, né? Estou compartilhando aqui. Conseguem ver? Uhum. Bom, então. Eu vou dar início, então, à parte de simulação. Eu fiquei responsável pelas duas primeiras simulações, que são as de simulação dos vetores de campo em duas esferas carregadas e em duas placas de paralelas também carregadas. Para dar início à simulação, eu vou abrir aqui, já está aberto, o software Tensort Maxwell e vou dar início ao meu projeto, criar uma Maxwell 3D. E para o primeiro experimento, para a simulação, eu vou começar com as duas esferas. Vou colocar duas esferas para definir um raio de 1 para ficar pertinho. Vou criar outra esfera no mesmo eixo, também com raio de 1. E eu vou colocar essas duas esferas como um
material condutivo. Eu posso usar qualquer um, eu vou escolher aqui usar o ferro para as duas esferas. Ok. Eu vou criar aqui também um espaço no meio dessas esferas para que eu possa visualizar meu campo elétrico. Eu vou criar essa caixa e vou colocar ela aqui um pouquinho mais para baixo. Opa, bonito. Pronto. E vou colocar ela mais transparente. Então aqui eu tenho já as minhas duas esferas. Posso aumentar só mais um pouquinho aqui. Isso. Então eu já tenho o meu campo, já tenho as minhas duas esferas e eu vou carregá-las com carga. Primeiro a minha esfera 1, vou colocar uma excitação de voltagem nela. Eu estou selecionando outra entidade errada. Eu acho que tu tem que escolher o tipo de análise, Ah, sim, justo. solução. Vou aqui no meu solução de setup, de eletrostático. Agora sim. A minha esfera da direita, eu vou colocar com 10 volts. E a da direita, no caso, eu vou colocar com 0 volts, assim como estava lá no vídeo. Fazendo assim essa diferença de potencial. Vou selecionar esses dois parâmetros que eu já coloquei. Vou colocar aqui em volta. E analisar o meu setup. Vou colocar como 15 passos e está tudo validado. Iniciar a simulação. Só vou salvar. E te esperar validar. Agora, para a gente ver os resultados, eu vou selecionar o plano e vou ver os vetores.
aqui, então, eu tenho a minha configuração do meu campo. Assim como estava no vídeo fornecido pelo professor, eu tenho o meu campo elétrico positiva, indo em direção à minha carga com carga inferior. E é bom, dá para se notar que onde as linhas de campo estão mais concentradas é onde esse campo é mais forte. Dá para a gente colocar uma simulação aqui. É no X. Colocar uns 30 passos. E a gente consegue ver a simulação por toda a esfera. Bom, essa é a simulação com as duas esferas carregadas. Eu vou iniciar então agora com as minhas duas placas carregadas. Do mesmo modo, eu crio os meus objetos que vão ser carregados. Vou criar o meu outro objeto aqui. Conferir, ver se eles estão com o mesmo... Se estão do mesmo tamanho, estão. Vou selecionar os materiais. Para esses agora eu vou colocar cobre. Sim, já está colocado. E da mesma forma, eu também vou criar uma região de volta dessas caixas. Vou colocar mais transparente para a gente poder visualizar. E colocar também as cargas nos meus portos. O primeiro, vou iniciar o meu setup para eletrostático. Vou colocar na minha caixa 1 uma excitação de voltagem também de 10 volts. E no meu segundo, eu vou colocar uma excitação de 0 volts. Tenho as minhas duas excitações. Coloco o meu espaço para ser analisado. Eu vou conferir aqui se está certinho. Inicio o meu setup com os passos. E já posso, se tudo certo, iniciar a simulação. Salvar também.
Pronto. Seleciono o meu plano que eu quero verificar. E, novamente, eu vou ver os meus resultados vetoriais aqui no meu campo. Do mesmo modo, esferas, eu tenho o meu campo saindo no meu corpo com carga positiva, indo para o meu corpo com carga proposta. É interessante se falar de que, diferentemente das esferas carregadas, quando eu tenho as chapas com cargas e elas estão paralelas e tem a mesma área de face, as minhas linhas de campo de uma para outra já também são linhas paralelas entre si. E, do mesmo modo, das esferas, onde eu tenho uma maior concentração de linhas, eu também tenho uma maior concentração desse campo. Vou só selecionar aqui o plano. E a gente pode fazer muita animação também. E é isso. Do mesmo modo para as esferas e para as placas planas, eu tenho essa direção e intensidade dos campos elétricos. Assim como foi mostrado no vídeo que o professor passou, que eu tenho esses campos formando essas regiões de maior intensidade e a depender da geometria e das cargas também, a direção que elas vão seguir. Agora o Gustavo vai fazer as duas outras simulações, que também no software Maxwell, sobre o poder das pontas e a gaiola de Faraday. Eu sou o Gustavo. Então, no caso, o meu software eu uso o ANSYS, mas dá na mesma. Acredito que o resultado é tão satisfatório quanto. Eu vou apresentar primeiro a simulação do poder das pontas, que conforme dá para ver na imagem, é quando uma carga é aplicada num condutor pontiagudo, né? Tem que ser um condutor pontiagudo. Ela vai tender a se acumular nas regiões que tem mais pontas, onde as pontas são mais explícitas do condutor. E esse é inclusive um dos conceitos utilizados nos para-raios hoje em dia. Então, passando aqui para o ANSYS, eu vou fazer a simulação. Vou criar um projeto em 3D. É tudo bem similar ao que o Jefferson fez, os processos, né? Todos bem similares. Eu vou começar fazendo um cone, porque a gente precisa de uma superfície pontiaguda, né? Para demonstrar o efeito. Aí eu quero só rotacionar ele aqui para ele ficar no eixo X. Pronto, perfeito. Então eu vou colocar um cone e uma placa. Deixa eu só dar uma afinada nela, que ela tá muito... A espessura dela tá muito grande. Diminuir o eixo X. Essa aqui é a posição. Perfeito. Agora eu quero só centralizar ela para ficar... Pro cone ficar pegando aqui no meio dela. Então eu vou mudar a coordenada Z dela.
ela tem 0,35, então vou colocar, acho que 0,17,5 já funciona. Tem que ser um ponto ao invés de uma vírgula. E aqui também tem que ser um ponto. E assim também serve. Agora foi demais. Enfim, tá satisfatório. Agora o próximo passo após posicionar a placa na frente do cone é a gente primeiro colocar o tipo de solução que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um teste eletrostático. Aí a gente já pode também definir a região de análise. Vamos trocar o material tanto do cone quanto da placa para cobre, que tem que ser material condutor, né? Aí a gente já pode vir aqui também e simular uma voltagem para o cone de 12 volts. E para a placa de 0 volts mesmo. Feito isso, a gente vem aqui em parâmetros, dá um botão direito, a gente vai colocar umas matrizes. Aí agora já dá pra gente fazer o setup. Vou colocar 20 passos. Só ver se eu não esqueci nada aqui. Acho que tá tudo certo. E confirmar para fazer a análise. A gente espera bem rapidão. Dá pra ver o Teams aqui do lado? Dá não, né? Não, acho que não dá não. Tá feita a análise, a gente vai só selecionar um plano agora. E vai demonstrar os vetores do campo magnético. Então, ok. E aqui temos. Deixa eu só modificar um pouco aqui para ficar mais aparente. Diminuir o spacing. Perfeito. Aí aqui dá para ver que a gente, conforme a legenda, né, onde está mais avermelhado é onde tem um campo maior. E dá para notar que aqui na ponta do cone é onde tem maior campo. Se eu aumentar aqui, se eu aumentasse a quantidade de flechinhas, daria para ver melhor, tipo, mais flechinhas vermelhas. Só que fica bem, é bem intuitivo de enxergar isso. Eu posso fazer uma animação também. Mesma coisa. Eu venho aqui em Animate. E aqui a gente tem uma animação do campo. Aí essa aqui é o experimento do poder das pontas. Agora a gente vai fazer o da gaiola de Faraday. Que é basicamente, eu vou fazer algo similar ao que o Jefferson fez nas placas paralelas. Eu vou ter que criar duas placas paralelas, de todo jeito. Então vou erguer duas placas aqui. Não entendo direito por que isso acontece. Tô mudando o eixo. Vou tentar reabrir para ver se funciona.
você tem que selecionar 2 vértices opostos. Você tá indo todos na mesma Ah, é direção. por isso então. Isso. Obrigado. Tava acontecendo direto quando eu tava tentando fazer sozinho também. Tá feito isso, temos aqui 2 placas paralelas. Deixa eu já colocar o tipo de solução que eu quero aqui, eletrostática. Aí, deixa eu definir um material também, cobre, para ambos. Vou assimilar para essa placa aqui da esquerda uma voltagem de 9 volts. Para da direita, uma voltagem de 0 volts. Botão direito aqui em parâmetros, vou colocar matrizes também. Vou criar uma região de análise agora. 50% maior. Aí até então é só o que o Jefferson fez no experimento de placas paralelas, né? A diferença vai estar agora, que eu vou fazer a gaiola de Faraday, né? Propriamente dita. Eu vou colocar uma gaiola entre as 2 placas de um material condutor. Vou colocar o mesmo material, né? E a gente vai notar que no espaço vazio dentro da gaiola, esse campo que está passando dessa placa da esquerda para a placa da direita, ele não vai passar dentro da gaiola de Faraday. Deixa eu só fazer uma gaiola aqui para demonstrar para vocês. Parte prática. Fazer uma caixa e depois eu vou furar ela. Aqui eu seleciono as duas. É a 4 e a 3. Eu vou dar um subtract para deixar ela vazada. Agora só falta mesmo colocar o material de cobre. Agora eu venho aqui em simulação, vou dar o setup, né? Colocar 30 passos. Só ver se eu não esqueci nada, acredito que não. Então vou começar a análise. E conforme está aqui no slide, e conforme eu falei, né? O campo magnético ele não vai poder passar por dentro da gaiola. Feita a análise, agora é só eu selecionar o plano que eu quero visualizar. Botão direito em Field Overlays, vou escolher o vetor do campo magnético. E aqui vai estar. Só configurar aqui porque o ANSYS é um pouco diferente. Aí ele tá mostrando uma setinha às vezes escura que geralmente não tem campo. Que nem essas aqui de dentro não tem campo nenhum. Então deixa eu colocar um filtro de magnitude. Pronto, agora só tá aparecendo setinhas que tem de fato campo elétrico. Deixa eu só deixar mais visível, eu vou diminuir o tamanho das flechas e diminuir o espaçamento entre elas. Assim a gente vai ter uma visualização melhor. Perfeito. Então, como dá para ver que o campo magnético ele não passa dentro da gaiola, mas é muito importante que a gaiola seja feita de um material condutor também para que isso aconteça. Que nem eu vou demonstrar agora, eu vou trocar o material da gaiola para um material isolante. Vou colocar rubber, que é borracha, e eu vou simular de novo. A gente espera um pouquinho. Já está pronto. Agora, como dá para ver, o campo magnético ele está passando pela gaiola de borracha. Coisa que não acontecia antes quando ela é feita de cobre. E essa é a propriedade da gaiola de Faraday. Quando é um material condutor, o campo não passa por dentro dele, mas quando ele é isolante, o campo passa. Vou só dar uma animada para ficar melhor de ver.
Adicionar o campo aqui para ficar visível. E essas são as simulações da gola de Faraday e do poder das pontas. Agora a gente vai passar para as conclusões, né? Alguém quer iniciar? Eu posso começar falando sobre os multiplicadores de tensão. Primeiro falar um pouco dos resultados, que foi observado que os resultados foram condizentes com a teoria, e que eles são bastante importantes para nossa realidade mesmo. A gente pôde ver por meio dos experimentos que eles estão bastante presentes no nosso dia a dia. E é isso. Bom, em relação à parte da balança capacitiva, o experimento ele permitiu compreender como que as variações das capacitâncias elas podem ser aplicadas em diferentes aspectos, em diferentes situações, e uma delas foi justamente para medir as forças ou as massas de objetos. Vale também ressaltar que nesse experimento o que foi observado é que tão importante quanto o capacitor bem feito é a parte matemática bem feita. É claro que o nosso exemplo foi simplificado, como demonstrado anteriormente, utilizando uma interpolação linear para encontrar uma reta que cruze todos os pontos que nós achamos, no caso, para treinamento do código, que foi 5, mas em situações comerciais, onde você precisa de uma balança precisa, né, e que tenha uma confiabilidade maior, nós precisamos ter muito mais pontos, nós precisamos fazer muito mais testes e desenvolver uma equação que não seja linear, né, porque ela não é totalmente linear. Então, para a finalidade acadêmica que nós vimos aqui, funcionou, porque não precisávamos de precisão, mas ela é diretamente proporcional a quanto mais precisão nós queremos nela, maior a quantidade de pontos que nós precisamos treinar, precisamos ter de conhecimento para que o nosso cálculo seja correto. Então, tão importante quanto o bom capacitor é a parte matemática em relação a ele. Bem, vou discutir um pouco sobre a parte da rigidez elétrica. Falando mais da questão do multiplicador de tensão, que eu acho que foi o comum, queria deixar um pouco claro, que eu não deixei muito claro, como acontece mesmo esse aumento de tensão, que é basicamente o diodo capacitor. O capacitor é quando ele armazena energia e na hora que ele vai liberar, empurrar a carga para o próximo estágio, ele vai aumentando a tensão. E os diodos são importantes nesses casos para retificar, para não ocorrer de tipo, porque os diodos têm um sentido, para não correr o risco da corrente voltar e ela mudar para uma corrente alternada, mas para uma corrente pulsante. E daí, como você pode ver aqui, mais ou menos o que está escrito aqui, por exemplo, nesse experimento, não tem como se medir a tensão, né? Uma alta tensão lá, tipo, 11.200 volts. Não dá para colocar um multímetro ali para. Quer dizer, dá para medir, assim, não em equipamentos mais simples como a gente tem, mas só de da gente, por exemplo, dá para mais ou menos avaliar indiretamente, se você ficar avaliando a distância que você consegue colocar e correlacionar com a rigidez elétrica do ar. Então, se você começa a aumentar a distância e você não observa mais a quebra da rigidez, aí você consegue calcular mais ou menos qual que é a tensão máxima aplicada. Então, assim, dá para ir avaliando mais ou menos. E daí, queria falar também que eu acho que tem a ver com a simulação lá sobre o poder das pontas, né? Que é a parte
onde quebra a rigidez, que foi falado na simulação lá. E é basicamente isso. Eu acho que na simulação dá pra ver se quebra a rigidez, não sei. Eu acho que, tipo, não fica claro, mas eu acho que dá pra selecionar as cores, né, que nós estávamos fazendo, né, Gustavo? Deve dar. A gente tem que ver isso depois. Fica meio Basicamente implícito. isso. É. Mais alguém quer discutir alguma coisa? Bom, eu Acho que isso é acho tudo. legal comentar sobre as simulações, de que de tanto é a simulação feita em algum software, quanto experimentos práticos, como no, no próprio vídeo disponibilizado pelo professor, que a gente consegue ver visualmente como que esses campos se comportam. Porque muitas vezes a gente vê a equação, vê a teoria, mas não consegue visualizar eles na prática, como que eles se comportam. Eu acho isso válido. E é muito importante também para o aprendizado. Sim. Legal também sobre a gaiola de Faraday, que eu lembro muito bem do meu ensino médio, da minha professora de física comentando sobre isso e sobre carros que quando tiver caindo raio, se você ficar dentro do carro, você fica seguro, tipo, não por causa dos pneus, mas sim porque como a estrutura externa do carro ela é de metal, ela forma essa gaiola e você fica protegido dentro dele. Mas é isso. Então, com isso a gente conclui, né? Esse trabalho. Aqui a gente tem as referências bibliográficas que a gente usou. E é isso. Pode parar de gravar.